Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, dando continuidade ao nosso estudo. Interrompemos no final do ano passado e retornamos agora. Gálatas, estamos no final do capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Vamos ler dos versos 21 ao 31. Gálatas, capítulo 4, do 21 ao 31. Se você achou, mude de posição, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Somos dependentes de Ti, principalmente nisso, em tudo, mas não ousamos nos aproximar da Tua palavra sem pedir o Teu favor, sem pedir que o Senhor fale conosco. Então, ó Deus, que o Teu Espírito venha sobre nós nos ensinar nessa noite. Que o Senhor fale através de mim, que não seja eu, não sejam as minhas ideias. Que o Senhor supra as minhas limitações e as minhas incapacidades, para que o teu povo seja alimentado nessa noite, é que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Só uma breve recapitulação, porque ficamos parados um tempo. Você se lembra que a carta aos Gálatas foi escrita por Paulo porque eles estavam sendo assediados por falsos mestres que nós chamamos de, não nós, né, mas os estudiosos chamavam de judaizantes. Por que judaizantes? Porque eles estavam tentando convencer os irmãos lá da Galácia que eles precisavam, além de crer em Cristo, eles precisavam também se submeter à lei. Eles precisavam se circuncidar, eles precisavam cumprir as dietas da lei judaica, eles precisavam cumprir o calendário de festa judaico, senão eles não seriam realmente filhos de Deus, senão eles não teriam realmente a salvação. Eles estavam querendo convencer os Gálatas de que a obra de Cristo por si só não era suficiente. Era necessário que eles acrescentassem essa obediência à lei para obterem a salvação. E Paulo está indignado porque ele plantou as igrejas na Galácia, ele pregou o evangelho a eles e ele pregou o evangelho da graça. E ele está extremamente indignado com os Gálatas porque eles estavam dando ouvidos a esses falsos mestres. E Paulo chama eles de insensatos, pergunta quem foi que os seduziu, quem foi que os hipnotizou, né, para que eles pudessem tão rápido sair do verdadeiro evangelho para um falso ensino. Então Paulo já veio ao longo da carta argumentando, como nós vimos, foram 3 ataques que os falsos mestres
fizeram. O primeiro ataque era dizer que Paulo não era um verdadeiro apóstolo ou um apóstolo de primeira linha. Ele era um apóstolo qualquer, de segunda linha, que não deveria ser ouvido. Esse é o primeiro ataque que eles fizeram à figura de Paulo, porque foi ele que evangelizou aqueles irmãos. O segundo ataque tem a ver com o evangelho que Paulo pregava, pois eles diziam que Paulo estava querendo mudar o evangelho verdadeiro para que ficasse mais palatável, para que ficasse mais agradável aos Gálatas, como se Paulo quisesse agradar a homens e não a Deus. E a terceira acusação que eles fazem é que esse evangelho que Paulo prega leva a uma vida de devassidão, a uma vida de pecado. Então, Paulo organiza a sua carta nos capítulos 1 e 2. Ele defende o seu apostolado, ele defende a sua autoridade de apóstolo. Nos capítulos 3 e 4, ele está defendendo o evangelho que ele prega, mostrando que o evangelho que ele prega é o mesmo que Deus tem apresentado desde de Gênesis até aqui. E nos capítulos 5 e 6, ele vai falar a respeito da santidade, mostrando que o evangelho que ele prega também exige uma vida de obediência e uma vida de santidade. Então agora nós estamos no final do capítulo 4, Paulo já argumentou de várias maneiras a respeito do seu evangelho, e agora no final, no seu tiro final de argumentos sobre a defesa do evangelho que ele prega, ele vai trazer então as figuras, as pessoas de Sara e Agar. Ele vai usá-las para que nós possamos compreender a diferença entre aquilo que os judaizantes estão propondo e aquilo que Deus, de fato, propõe no seu evangelho. Para nós entendermos a maneira como Paulo organizou essa última argumentação, eu gostaria de lembrar vocês de quantas vezes aqui nesse púlpito eu já falei de que Deus mostra na sua palavra que só há dois tipos de pessoas no mundo. Em várias ocasiões, seja nas parábolas, sejam em outras mensagens, eu conversei com vocês e mostrei na palavra de Deus que sempre se reduz a dois tipos de pessoas. Não há 3 tipos de pessoas no mundo, não há 5 tipos de pessoas no mundo, há 2 tipos de pessoas no mundo. Isso se apresenta de várias formas nas Escrituras, são várias dicotomias. O que é dicotomia? Essa palavra que às vezes não está no nosso vocabulário, mas uma dicotomia são opostos que estão ali em contraste. É como se você fosse falar de amor e ódio. Amor e ódio é uma dicotomia. Você falar de alegria e tristeza é uma dicotomia. Então, nas Escrituras, para falar desses 2 tipos de pessoas, nós temos várias dicotomias que são apresentadas para nós entendermos que só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Por exemplo, quando temos a parábola do joio e do trigo, 2 tipos de pessoas. Quando ele fala de trevas e de luz, 2 tipos de pessoas. Quando ele fala daqueles solos, na parábola do semeador, na parábola dos solos, tem os solos que não dão fruto e tem os solos que dão fruto. Diante da pedra angular que é Jesus, nós temos aqueles que vão tropeçar na pedra e nós temos aqueles que serão edificados sobre essa pedra. Sempre 2 tipos de pessoas, que se resume a quê? Aquelas pessoas que vão rejeitar o Messias, que vão rejeitar o Evangelho, e aquelas pessoas que vão se submeter, que vão confessar os seus pecados e vão se submeter a Cristo. 2 tipos de pessoa. E Paulo, então, na continuidade da defesa que ele está fazendo do seu Evangelho, ele vai mostrar o contraste que há entre a vida sob a lei, que é proposta pelos mestres judaizantes, e vai mostrar o contraste entre essa vida sob a lei e a vida sob a liberdade, sob a graça. Então ele vai usar a história de Agar e de Sara para poder deixar claro, de uma vez por todas, que não tem como confiar na lei e confiar na graça ao mesmo tempo. Isso é também uma dicotomia. 2 tipos de pessoas. Aqueles que confiam na lei e aqueles que confiam na graça. Não dá
para confiar nas duas coisas ao mesmo tempo. E ele vai fazer isso ao longo desse texto que nós lemos, trazendo contrastes entre dois filhos, depois ele vai falar de duas alianças, depois ele vai falar de duas cidades, e por fim ele vai falar de dois povos. É assim que ele constrói o argumento aqui, do verso 21 até o verso 31, ele vai trabalhar essas dicotomias, dois filhos, duas alianças, duas cidades e dois povos. Começando então pelos dois filhos. Versos 21 a 23. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante promessa. Então ele começa já chamando a atenção, já que vocês querem viver sob a lei, parece que vocês não conhecem a lei. Porque quando ele fala que lei, ele provavelmente está se referindo ao Pentateuco, aos livros escritos por Moisés, que também eram chamados de lei. Quando você ouve a palavra de Deus falando de lei, ela pode estar apontando para o Pentateuco, ela pode estar apontando para o livro de Deuteronômio, ela pode estar apontando para o Antigo Testamento como um todo, mas aqui, provavelmente, Paulo está apontando, quando ele diz lei, ele está falando do Pentateuco, porque é no Pentateuco, é em Gênesis, que nós vamos ver a história que ele está contando. Quando ele diz que Abraão teve, então, dois filhos. Qual história é essa? Se você talvez não esteja familiarizado ou tem muito tempo que você não lê essa história, Deus chama Abraão e diz que daria a ele uma grande descendência e a partir dele faria um grande povo. Deus faz uma promessa a Abraão e faz uma aliança com Abraão, dizendo que faria tudo isso. E nessa aliança que ele faz com Abraão, ele faz um pacto onde somente Deus se compromete. Isso tudo está lá, a partir do capítulo 12 de Gênesis, trabalho de casa. Quem não se lembra, para quem não conhece, leia a partir do capítulo 12, o chamamento de Abraão e o pacto que Deus vai fazer com ele lá no capítulo 15. Essa aliança que ele faz é uma aliança incondicional, onde Deus se compromete a cumprir tudo aquilo que diz. Diz que faria dele uma grande nação, que a descendência dele seria numerosa como as estrelas do céu ou como os grãos de areia da praia. Então, nessa promessa que ele faz a Abraão, já sendo um homem velho, quando ele chama Abraão já tem 75 anos, e sua mulher era estéril, Sara era estéril, ela não podia ter filhos. Então, ele crê nessa promessa, mas conforme o tempo vai passando, ele e Sara lá olham um para o outro e eles têm uma brilhante ideia, vamos dar uma ajuda para Deus, já que eu estou ficando velho, você é estéril, como é que a gente vai fazer? Aí Sara diz, olha, temos aqui a nossa serva egípcia, a Agar. Por que você não tem um filho com ela? Isso para nós é algo estranhíssimo, mas naquela cultura, naquele tempo, era comum senhores que não podiam ter filhos, no caso a mulher não podia ter filhos, ele tomava os filhos das servas, então ele tinha relações, não tinha direito de família, não tinha exame de DNA, não tinha nada disso. Ele ia lá, tinha um filho com a serva e agora esse filho é meu e pronto. Então eles tomaram esse procedimento. Eles, na sua ideia, na sua tentativa de fazer com que a promessa de Deus se cumprisse, eles vão e têm essa ideia de Abraão se deitar com Agar e ter um filho com ela, e a partir daí ter a sua descendência. Mas o que Paulo diz aqui, e Deus também vai dizer, é que essa tentativa é uma tentativa da carne. Nessa carta, principalmente, quando nós vemos falar de carne, nós estamos falando de iniciativas humanas, de esforço humano. Então, quando Paulo diz aqui que há um filho que é da carne e um filho que é da promessa, ele está falando aqui que Ismael, que é o resultado dessa união de Abraão com Agar, Ismael, esse filho, é um filho da carne,
produzido pela carne, produzido pela vontade e pela potência humana, como se a promessa de Deus precisasse de um apoio, precisasse de um complemento, precisasse que o ser humano fosse lá e fizesse algo. Mas Deus diz para Abraão que não é em Ismael que eu chamarei a sua descendência, será no filho de Sara. Então, Isaque vem 14 anos depois, com Deus fazendo a obra. Uma mulher estéril, um homem centenário, e ainda assim ela concebe e nasce Isaque. Isaque é o filho da promessa. Então, aqui, Abraão está nos mostrando que há 2 filhos. Abraão teve aqui 2 filhos. Um era um filho da carne. Por quê? Porque foi feito pelo esforço e pela iniciativa humana de fazer com que a promessa de Deus se realizasse. Era um ser humano tentando ajudar Deus, tentando complementar ou dar início àquilo que Deus tinha prometido. E nós temos o filho da promessa, que é Isaque, algo completamente realizado por Deus. Numa impossibilidade, um homem idoso e uma mulher estéril geram um filho. E esse filho é o filho da promessa. Então, o que Deus está dizendo é que Ele é quem realiza as coisas, Ele é que vai fazer cumprir as suas promessas. Não cabe a nós, não cabe ao ser humano fazer aquilo que Deus disse que iria fazer. Então, Paulo começa falando dessa dicotomia: um filho da carne, feito pelas obras humanas, pelos seus meios próprios, e um filho da promessa, que é a ação de Deus, realizando as coisas. Deus rejeitou o que veio da carne e disse para Abraão que não seria por meio de Ismael que a sua descendência seria determinada, mas honrou o filho da promessa, e da linhagem de Isaque é que vem o Messias. A promessa de Deus maior se cumpre através da descendência de Isaque. Então nós temos essa primeira dicotomia que Paulo apresenta, mostrando que a vontade da carne não é a vontade que Deus quer que venha, porque esse filho da carne é o filho da mulher escrava. Fique atento também a essa dicotomia de escravo e livre. E o que Paulo agora vai argumentar, então? Que essa história, ela é uma alegoria, falando então das 2 alianças. Verso 24, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Precisamos ter muita atenção, meus irmãos, eu preciso que vocês prestem bastante atenção, porque esse trecho é um trecho muito difícil, muito complicado de se expor. Eu vou tentar ser o mais simples e o mais compreensível possível. Primeira coisa que a gente tem que atentar aqui, quando ele fala de alegoria, essas coisas são alegóricas. Ele não está falando de uma alegoria como se essa história de Agar e Sara não tivesse acontecido. Talvez você seja levado a crer que são apenas alegorias, são apenas histórias que foram criadas para que pudessem, então, ter uma verdade expressa. Não, não é isso. Quando Paulo fala aqui de alegoria, ele está dizendo que essas coisas apontam para realidades superiores. São fatos, aconteceram de verdade, realmente Abraão e Sara tomaram essa iniciativa para tentar cumprir a promessa de Deus. Deus rejeita essa iniciativa e vem com a sua provisão e traz Isaque. Tudo isso aconteceu de fato, mas Paulo está nos dizendo que por trás dessa história há um apontamento, ele aponta para uma realidade que é maior, que fala então das 2 alianças. Quais são essas 2 alianças que essas mulheres representam? Ele explica aqui qual é a aliança que Agar representa. Ele diz: uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar.
Paulo, aqui, quando ele fala de Sinai, ele está apontando para o Monte Sinai, onde Deus entregou a sua lei para Moisés. Ele está apontando para a lei de Deus entregue a Moisés lá no Monte Sinai. Então você pensa assim, pô, Guilherme, então Deus está dizendo que a lei que ele deu, a própria aliança mosaica que ele fez, ela gera escravidão? É isso que você está dizendo? É isso que Paulo está dizendo? Não, não é isso. Na origem e na vontade de Deus, a lei dada a Moisés é uma manifestação da graça. Nós fomos criados com uma dicotomia errada na nossa mente, que liga diretamente, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Como se não houvesse graça no Antigo Testamento. Na verdade, desde Adão e Eva, que não são dizimados lá no Éden, porque desobedecem a Deus, a partir daquele momento, tudo é graça. E por que eu posso afirmar que é graça? Porque a lei que foi entregue a Moisés lá no Sinai é o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão que dele viria o quê? Uma grande nação. A formação identitária de Israel, que é a nação que vem da descendência de Abraão, a formação dessa nação se dá a partir do momento em que a lei mosaica é entregue. Eles se tornam um povo, eles estavam cativos lá no Egito, Deus tira eles do Egito, liberta eles com mão poderosa e faz lá os prodígios para mostrar o seu poder, e quando já estão livres, lá no deserto diz, eu os tirei com mão poderosa, está em Êxodo capítulo 20, eu sou o seu Deus que tirei vocês da terra do Egito. Então ele apresenta a lei como sendo os termos do relacionamento entre o Senhor e o seu povo. Então a lei é o ato fundamental da nação de Israel. Então a lei, ela é o cumprimento da promessa de Abraão, é graça de Deus. Por que também ela é graça? Porque a lei foi dada posteriormente à salvação. Deus não foi até o Egito, não mandou Moisés, até o Egito com as placas na mão e disse assim, olha, Deus mandou vocês obedecerem esses mandamentos aqui. Se vocês obedecerem esses mandamentos, Ele vai tirar vocês do Egito. Foi isso que Deus fez? Não. Deus foi lá, libertou eles do Egito e depois da libertação, depois da salvação, Ele apresenta a sua lei. Então, a lei também é uma demonstração de graça, porque ela é posterior à salvação. Terceiro argumento a favor da graça que a lei representa: os sacrifícios. Os sacrifícios que estão previstos na lei são a demonstração de que quem provê o perdão dos pecados é Deus. Ele é que perdoa os pecados. A própria existência dos sacrifícios na lei demonstra que é Deus que está operando sobre a vida do pecador. O ser humano peca e Deus providenciou um meio para que esse homem pecador pudesse ter um relacionamento. Essa provisão na lei aponta para a provisão definitiva que haveria com o sacrifício de Cristo. Então a lei é impregnada de graça. Então por que ele diz aqui, Guilherme, que essa aliança gera escravidão? Ele diz, uma que se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Por que então Paulo diz que gera para a escravidão? Se nós já vimos que a lei é fruto da graça. Por quê, meus irmãos? A lei, ela é uma demonstração de graça somente para aqueles que vivem pela promessa. Sempre há entre nós os que vivem pela carne. Nós vimos que carne significa o quê? Obras humanas.
coisas feitas pelo ser humano, realizadas pelo ser humano. Então, existem aqueles entre nós que não olham para a lei e veem um meio de graça, que veem Deus graciosamente nos salvando e graciosamente nos apresentando os termos de uma vida saudável com Ele. Pessoas que olham para a lei e pensam: eu vou fazer isso e eu vou obter o favor de Deus. Pessoas que acham que podem, pelos seus méritos, terem um relacionamento com Deus. Entenderam errado a lei e olham para a lei e pensam: eu vou cumprir a lei e por isso eu terei direito de entrar na presença de Deus. Quando na verdade sempre foi graça. Deus graciosamente concedeu a pecadores como nós, que não têm condições de viver uma vida santa, uma vida perfeita, deu a eles um meio de se relacionar com Ele, que foi a lei, inclusive pela provisão dos sacrifícios. Mas aqueles que vivem na carne, aqueles que querem buscar um mérito para si, eles se tornam escravos da lei. Por quê? Porque eles nunca alcançam aquilo que pretendem. Nenhum ser humano, após Adão, tem condições de obedecer à lei. E ele vai passar a sua vida escravizado, tentando merecer estar na presença de Deus, e nunca vai conseguir, porque nenhum de nós nunca vai cumprir a lei na sua própria força. Então, aqueles que olham para a lei e não enxergam a graça, aqueles que olham para a lei e veem nela um meio dele expressar os seus méritos, esse é um escravo. E será sempre escravo da lei. E foi assim que Israel, na sua grande maioria, tentou viver a lei. Obter o relacionamento com Deus por meio do seu próprio esforço. Eu vou cumprir, eu vou obedecer, e por isso Deus vai me receber, e por isso eu vou me relacionar com Deus. Então, quando Paulo aponta para a aliança do Sinai como uma aliança que gera a escravidão, é porque no coração dos homens que estão querendo conquistar tudo na carne, a exemplo de Agar, a exemplo do fruto de Agar, que é o fruto da tentativa humana, essas pessoas estão escravas da lei, porque elas nunca vão obter o que querem, estão escravizadas diante disso. E qual é a outra aliança? Se nós estamos falando de Agar e Sara, a outra aliança embora Paulo não diga aqui, mas ele fala das duas mulheres, né? Elas são duas alianças, e ele explica com mais vagar, com mais detalhes, a aliança de Agar. Se a aliança de Agar é uma aliança de escravidão, a aliança com Sara, a aliança que se remete a Sara, é uma aliança de liberdade. Essa aliança que ele liga a Sara é a aliança que ele faz com Abraão, que também se espelha na nova aliança que nós temos em Cristo. Por quê? Porque tanto a aliança que Deus fez com Abraão, quanto a aliança que nós temos com Deus em Cristo, são alianças incondicionais. O que Abraão fez para obter o favor de Deus? Nada. Deus chamou Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus realizou todas as coisas para que essa aliança se cumprisse. Quando você olha para as ações de Abraão, na verdade, tudo que Abraão fez foi para atrapalhar a aliança que Deus tinha feito com ele, atrapalhar as promessas que Deus tinha feito para ele. A única capacidade que Abraão teve foi de tentar atrapalhar aquilo que Deus ia fazer. Disse que Sara era sua irmã, depois criou lá Ismael. Na vida de Abraão, você vai ver que aquilo que ele próprio faz, simplesmente aponta contra as promessas que Deus tinha feito. Então, na aliança que Deus faz com Abraão, é uma aliança incondicional. Deus faz com que essa promessa se cumpra, apesar de Abraão. Apesar de Abraão estar tentando atrapalhar aquilo que Deus prometeu, a promessa se cumpre, porque Deus é que estava comprometido em realizar.
A nova aliança, aliança com Cristo, é da mesma natureza. O que eu e você fazemos para obtermos a salvação? Nada. Porque eu e você não temos capacidade alguma de fazer o que é necessário. O que é necessário? Obedecer toda a lei, sem falhar em nenhum ponto, nunca. Eu e você não podemos fazer. Quem fez isso? Jesus. Jesus Cristo cumpre a lei por nós. Mas, ao final da sua jornada, o que ele recebe é o prêmio por ter vivido uma vida de obediência? Não. Ele recebe o castigo do pecador. Então, por meio de Cristo, eu e você somos justificados diante de Deus pela fé no Filho de Deus. O que eu e você fazemos para a nossa salvação? Nada. A única contribuição que nós damos é o pecado. Em toda a obra que Deus realiza para acabar com o pecado, para perdoar o pecado, nós entramos com o pecado. Quem conserta tudo, quem faz a obra redentora toda, é Deus. Eu e você não fazemos nada. Então, a salvação que Deus nos dá por meio de Cristo é semelhante à aliança que Deus faz com Abraão, porque ela é incondicional e não depende de Abraão para acontecer. E a minha e a sua salvação não depende de nós para acontecer. Se dependesse de nós em qualquer grau, nós iríamos estragar tudo. Não depende. Então, é por isso que elas apontam para duas alianças. A aliança que é representada por Agar é uma aliança da carne, da mesma forma que Ismael era um filho da carne, porque não confiava na provisão de Deus, não estava descansando na promessa de Deus. E a salvação e a aliança que aponta, para Sara, que está representada por Sara, é uma aliança que confia na promessa de Deus. Essa é a diferença. Então, decorrente disso, Paulo vai apresentar também duas cidades, versos 25 e 26. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima, ela é livre e é a nossa mãe. Porque está escrito, eu falei até 26, não é até 27, desculpa. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Então aqui, Paulo vai fazer a contraposição, o contraste, vai apresentar a dicotomia da Jerusalém da terra e da Jerusalém celestial. Ele vai afirmar que a Jerusalém atual, por estar, ela corresponde à aliança de Agar. A aliança de Agar é uma aliança de escravidão que é fruto da carne. A Jerusalém atual, ela também está em escravidão com os seus filhos. Por quê? Porque a Jerusalém atual, ela é uma Jerusalém que está regulada, que está mediada pela religião judaica que confia na obediência à lei. Por isso que ele afirma que a Jerusalém terrena, essa onde vivem os fariseus, onde vivem, onde tem lá o templo, onde tem toda aquela religião judaica que não reconheceu Jesus como sendo o Messias, lá eles estão escravizados. Por quê? Porque ainda estão tentando obter o favor de Deus pelas suas próprias forças. Ainda estão tentando agradar a Deus pela obediência da lei, sendo que isso é impossível. Então, ele, em contraposição a essa Jerusalém que está escravizada pela tentativa de agradar a Deus na carne, ele fala da Jerusalém lá de cima, que é livre e é a nossa mãe. Por que é livre? Porque é justificada pela fé. Pensa na vida de uma pessoa que está debaixo da lei, que olha para a lei e entende que não consegue cumpri-la. A dor, o sofrimento, o desespero. Quando Cristo vem e cumpre tudo por nós,
tira de nós um peso. Nós estamos livres. Nós podemos adorar a Deus, não porque nós temos nosso próprio mérito, mas porque Deus nos socorreu na pessoa de Cristo. Então nós estamos livres do pecado, livres da condenação do pecado. Nós podemos nos aproximar de Deus como homens e mulheres justos, retos de coração, como nós vimos no Salmo no início do culto. Não pelos nossos méritos, mas porque Jesus nos libertou dessa necessidade de perfeição. Porque nós somos incapazes de perfeição. Por conta da queda, por conta daquilo que Adão e Eva fizeram lá no Éden, eu e você somos incapazes de sermos perfeitos, porque somos corrompidos pelo pecado. Então Deus nos liberta por meio de Cristo, quando Cristo cumpre tudo por nós. Então nós somos livres. Qual é a minha tarefa para ser salvo? Nenhuma. Eu só preciso crer. O justo viverá por fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, o que nós precisamos para sermos salvos é crer que Deus nos salvou em Cristo. Isso, só isso. A obra foi realizada por Ele. Então, nós somos, cidadãos da Jerusalém celestial. Ela é nossa mãe. E aí ele cita Isaías 54, verso 1. Por que ele cita Isaías 54, verso 1? E aí vai ficar também um trabalho de casa para você, por conta da hora. Você também ler Isaías, do capítulo 51 até o capítulo 54. Dever de casa. Isaías 51 até 54. E você vai se lembrar que aí no meio tem o Isaías 53, que fala do servo sofredor. Mas, por que ele cita isso? Essa passagem tem a ver com Deus falando da restauração de Israel. Isaías é um profeta que profetiza para o seu tempo, mas também profetiza para o futuro. Então, nesse trecho, nós entendemos que Isaías está profetizando de modo aqueles que estão no exílio. Embora Isaías seja um profeta que vive antes do exílio babilônico, Deus, na sua graça, provê, através desse profeta, mensagens de ânimo àqueles que estão vivendo o exílio. Esse trecho que Paulo lê está falando da restauração de Jerusalém, porque pelo mérito de Jerusalém, por aquilo que eles realizaram, o que eles mereciam, era o exílio. Por eles, o que eles conseguiram com as suas obras, o que eles conseguiram com o seu próprio esforço, foi punição. Isso que Jerusalém conseguiu, punida e exilada. Mas Deus está declarando aqui, a partir do capítulo 54, por conta da apresentação do servo sofredor no capítulo 53, que Ele próprio vai fazer a redenção de Jerusalém. Embora Jerusalém, nas suas atitudes, embora Jerusalém, nos seus méritos, fosse digna de punição, Deus, na sua graça e na sua misericórdia, iria restaurar Jerusalém. Esse é o sentido da citação que Paulo está fazendo aqui. Então, Paulo está dizendo que essa Jerusalém celestial, da qual nós somos filhos, ela é uma cidade erguida e sustentada pela graça de Deus. Ninguém vive na Jerusalém celestial pelos seus méritos. Porque quem confia nos seus méritos está na Jerusalém terrena, escravizado. Quem vive na Jerusalém celestial está lá porque Deus realizou essa obra e essas pessoas confiam naquilo que Deus realizou em seu favor. Então, essa é a diferença entre a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. A última, então, dicotomia, o último contraste que Paulo apresenta são, então, dois povos. Versos 28 a 31.
Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, existem, de acordo com a apresentação de Paulo, começa com 2 filhos, passa por 2 alianças, passa por 2 cidades e nos apresenta de novo 2 povos. Um povo que está na descendência de Isaque e um povo que está na descendência de Ismael. Um povo que está na descendência da carne, por ser descendência de Ismael, e um povo que está na descendência da promessa, por estar na descendência de Isaque. E ele está dizendo, então, para os Gálatas, que são gentios, que não são judeus, ele está dizendo para eles: olha, vocês são filhos da promessa com Isaque. Isso é algo que os judaizantes iam ficar loucos. Porque Paulo estava afirmando que os Gálatas, sendo gentios, não sendo judeus, eram descendentes de Isaque. Eles eram descendentes da promessa, gerados não pelos seus próprios méritos, mas gerados pelo poder do Espírito. Paulo está dizendo para os Gálatas que quando eles creram no evangelho que ele prega, quando eles creram na palavra da cruz, eles se tornaram descendentes de Isaque, porque creram na promessa de Deus. Então eles são filhos da promessa, eles são descendentes de Isaque, eles são descendentes de Abraão pela fé. Eles fazem parte do povo de Deus, um povo que Deus forma por meio de Abraão. É isso que Paulo está dizendo para eles. E quem são então aqui? Ele diz que os judaizantes são como Ismael. Verso 29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Se você ler lá atrás, e eu não vou abrir por conta do horário, se você for lá em Gênesis e ler essa história, você vai ver que quando Ismael está grande, quando Isaque foi desmamado, quando ele tinha lá seus 2, 3 anos de idade, havia uma festividade. Ismael, que já era um jovem, ele desdém, ele despreza, ele zomba de Isaque. Isso é essa perseguição aqui que Paulo está falando. Quando ele diz que Ismael perseguiu Isaque, é por conta da zombaria, por ele ter desmerecido Isaque. Ele se sentia superior, ele se sentia melhor. Então, essa é a perseguição. E o que Paulo está dizendo que também acontece agora, por quê? Porque esses judaizantes, esses falsos mestres que estavam lá nas igrejas da Galácia, convencendo os Gálatas que eles precisavam cumprir a lei para poderem ser aceitos diante de Deus, esses judaizantes estavam zombando e desmerecendo a conversão dos Gálatas e também o ministério de Paulo. Então Paulo está dizendo, da mesma forma que Ismael zombou de Isaque lá atrás, agora também esses mestres judaizantes estão zombando de vocês e de mim, desmerecendo os filhos da promessa, porque eles se acham superiores. Então, nós temos 2 tipos de pessoas, os livres e os escravizados. Os descendentes da promessa e os descendentes da carne. São esses 2 povos que Paulo está apresentando aqui para nós. Os que creem no Evangelho, os que confiam em Cristo, são descendentes da promessa. Os que confiam nas suas próprias ações, aqueles que creem que podem fazer o que é necessário, esses, então, são os escravizados. Filhos da carne, descendentes de Ismael.
Os que estão escravizados na tentativa de serem redimidos pelas suas próprias ações sempre vão perseguir aqueles que confiam unicamente na promessa, que confiam na cruz. Nós temos dois tipos de escravizados, e isso dentro e fora da igreja, tá? Dois tipos de escravizados. Peço sua paciência, estou terminando. Já falei também que quando o pregador diz que está terminando é porque ele sabe que está atrasado. Então, eu sei que eu estou atrasado. O primeiro tipo de escravizado que podemos conhecer dentro e fora da igreja é o legalista. A pessoa legalista é aquela que confia na sua obediência à lei. Ela acredita que pode e consegue realmente obedecer todos os mandamentos. Ela acredita que realmente é santa. E mais santa do que todo mundo, porque ao crer na sua obediência plena e se relacionando conosco, ela é uma pessoa orgulhosa da sua própria santidade. E ela é uma pessoa intolerante com aqueles que não seguem os seus próprios padrões de justiça. Um escravizado legalista sempre olha para nós de cima para baixo. Ele sempre é o santo, ele sempre é o certo, ele sempre é o que está correto e os outros são os que estão errados. O legalista, ele existe fora da igreja? Sim. Você vai encontrar um monte de gente aí fora que acredita que vive uma vida que merece o céu. Porque embora não creia no Deus da Bíblia, embora não creia nas Escrituras, não creia em Cristo, existe uma crença, no imaginário popular, existe a ideia de céu, de paraíso e de inferno. Embora não tenham conhecimento bíblico, embora não tenham nenhuma relação com o Deus da Bíblia, essa ideia de céu e inferno existe no imaginário social. Então você vai encontrar pessoas lá fora que se acham boas, que acreditam que a vida que elas vivem faz com que elas mereçam estar naquilo que se chama de céu, seja lá o que for. E olham para os outros e dizem, eu não sou como fulano, eu não sou como Beltrano. Isso não está só na igreja, também está lá fora. Mas dentro da igreja nós temos também pessoas que se acham tão santas, que talvez vão ser arrebatadas no final do culto, antes que Jesus volte. Essas são pessoas escravizadas, porque confiam nos seus próprios méritos. Nós vimos que os escravizados são os que confiam nos seus próprios méritos. O outro tipo de escravizado é um pouco diferente, é parecido, mas é um pouco diferente. É o escravizado moralista. O moralista, ele não entende completamente a lei, ele não conhece bem as Escrituras, mas ele acredita que é uma boa pessoa de acordo com o senso comum. Sou um bom pai, eu pago meus impostos, não fumo, não bebo, não traio minha mulher, e acha que isso é suficiente. Ele não tem uma relação com Cristo, ele não tem uma dependência de Cristo, ele confia naquilo que ele entende que é o melhor. Eu estou fazendo tudo de coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que tem aqui dentro. E ele confia nisso. Então, o legalista confia na sua obediência, o moralista confia na sua intenção. Mas o cidadão da Jerusalém celestial, ele confia em Cristo. Ele confia na cruz. Ele confia na obra que Deus realizou em seu favor. O legalista e o moralista, eles estão bem quando estão vivendo uma vida ali, mais ou menos dentro do esquema. O problema para eles acontece quando eles caem. Quando um legalista e um moralista caem, eles entram em total desespero, porque eles confiam em quem? Neles. E se eles falharam, quem resta? Nada. Um cidadão da Jerusalém celestial, quando cai, ele se volta para Deus e diz, Senhor, eu confio no teu perdão, eu confio na tua graça. Vamos para o capítulo 5, verso 1, só para concluir. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo
a jugo de escravidão. Nós somos livres, meus irmãos. Nós somos livres porque Jesus cumpriu o que era necessário. Nós somos livres porque Ele obedeceu onde nós não conseguimos obedecer. Nós somos livres porque Ele foi santo onde nós não pudemos ser santos. E por isso Ele toma o nosso lugar, leva sobre si os nossos pecados, e o mérito que é dele é dado a nós. E Deus olha para mim e para você por meio das lentes do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Então, quando Deus olha para um homem e para uma mulher que confia em Cristo, Ele enxerga homens e mulheres justos, Ele enxerga homens e mulheres retos de coração, não pelos seus próprios méritos, mas porque confiaram na obra da cruz. E a pergunta que eu quero fazer para você é: você é escravo ou você é livre? E como gancho para você voltar na próxima quarta-feira, além de eu prometer não me atrasar, o gancho para você voltar na próxima quarta-feira é: Guilherme, mas esse discurso não é perigoso? Você dizer que eu não faço nada para ser salvo, você dizer que a minha salvação depende somente de Deus e não de mim, esse discurso não é perigoso? Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso viver como eu quiser, e ainda assim eu estou salvo? É isso? Meu irmão, um teste para uma pessoa que nasceu de novo é justamente isso. Diante da verdade que Deus providenciou a salvação total e completamente feita por Ele, diante dessa verdade, uma pessoa convertida se volta para Deus e diz: Senhor, eu quero passar a minha vida inteira agradecendo, eu quero passar a minha vida inteira te servindo, porque o Senhor me deu algo maravilhoso que eu não tinha condições de conquistar. Eu quero agradá-lo, eu quero obedecê-lo, eu quero viver para ti, porque o Senhor me salvou. Essa é a reação de um convertido. Sabe qual é a reação do não convertido? Pô, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, quando você olha para a verdade da Bíblia, a verdade das Escrituras, que afirma que Deus salvou você sem você ter feito nada, e se você olha para essa verdade e entende que isso te dá permissão para pecar, esse é o primeiro sinal que você precisa se converter. Uma pessoa convertida olha para Deus e diz: Senhor, obrigado por isso. Eu quero te obedecer. Eu quero fazer. Então, é sobre isso que os capítulos 5 e 6 falam. A partir da próxima semana, nós vamos entrar na vida cristã que Paulo defende para aqueles que são livres. Que liberdade é essa? Como se desfruta dessa liberdade? De que maneira um cidadão da Jerusalém Celestial, que é livre, de que maneira ele vive? Isso é para a próxima semana. Amém? Os irmãos que vão nos ajudar com a ceia, por favor. Você é escravo ou você é livre? A obra de Cristo que nós estamos nos lembrando agora, a obra de Cristo realizada na cruz em nosso favor, que é objeto desse memorial agora, mostra a obra que Deus fez em nosso favor. Eu e você não estávamos na cruz, o nosso sangue não foi derramado, o nosso corpo não foi moído, tudo isso foi feito com Cristo. A questão é que Ele nunca pecou, Ele nunca errou, Ele nunca desobedeceu a Deus. Quem merecia tudo aquilo éramos nós. Mas Ele levou sobre si, por amor a mim e a você. Então, que você, ao participar da mesa, lembre-se, foi Ele que fez. Nós somos uma obra dEle. E a nossa vida é dEle. Obrigado, Senhor, por esses elementos que nos lembram do sacrifício que foi feito por nós. Nos lembram da obra que o Senhor realizou em nosso favor. Que ao participarmos da mesa, Senhor, que haja cura,
Que haja, Senhor, no nosso coração o entendimento de que nós não temos que buscar desempenho para alcançarmos o Teu favor. Que ao participarmos da mesa, o Teu Espírito nos lembre que o Teu favor chegou a nós antes. Que o Teu favor chegou a nós quando éramos Teus inimigos. E agora que somos filhos, nós vamos obedecê-lo por amor. Não como o cavalo ou a mula que precisam de freios e cabrestos. Nós queremos sim cumprir a lei, mas porque nós te amamos e porque nós sabemos que o Senhor já nos salvou. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Podem servir, queridos.